Como é que funciona as fases da resposta sexual no homem? Esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Débora Martins, eu sou sexóloga e meu grande objetivo é fazer com que a sua vida sexual seja feliz e prazerosa. Por isso, seja muito bem-vindo e bem-vinda aqui nas minhas redes sociais e também no meu canal. Então, o que é resposta sexual, Débora? Resposta sexual é um ciclo que todos nós temos, todos nós seres humanos nós temos, tanto homens quanto mulheres. Nesse vídeo eu vou falar especificamente sobre a resposta sexual masculina. Dentro desse ciclo de resposta sexual, a gente tem as fases. A gente tem 4 fases dentro desse ciclo e é exatamente sobre essas fases que eu vou falar. Como é que você sabe se você está saudável ou se você está precisando de algum tratamento? No final desse vídeo, depois que eu explicar sobre todas as fases, aí você vai entender melhor como o seu corpo responde ou como ele deveria responder e assim você vai conseguir avaliar se você precisa de ajuda ou não. Agora, por que é importante você saber sobre a resposta sexual? Basicamente, para você se conhecer. Por quê? Como eu sempre digo aqui no meu consultório, só existe uma maneira de melhorarmos a nossa vida sexual. Conhecendo sobre sexualidade, conhecendo sobre sexo, mas não só conhecendo sobre sexo e sobre sexualidade. Conhecendo sobre nós, conhecendo como você funciona, conhecendo como você responde, como o seu corpo responde. Por quê? A verdade é que por mais que exista um padrão, não existe uma regra. Existe o seu jeitinho de funcionar. E o seu jeitinho de funcionar, ele responde de diferentes maneiras exatamente dentro desse ciclo de resposta sexual. E a primeira fase desse ciclo da resposta sexual é o desejo. E o que é o desejo? O desejo é a vontade de ter uma relação sexual. É o que te desperta, é o que te motiva para buscar o sexo. Dentro desse desejo, existem 2 tipos de desejo, basicamente. A gente tem o desejo espontâneo e o desejo responsivo. O que é um e o que é o outro? O desejo espontâneo é aquele onde você tem uma vontade, você pensa em sexo e você vai lá, procura, você fala, olha, hoje eu quero, ou você acaricia, ou você abraça, ou você chama para tomar banho juntos, enfim. Você pensa, você tem a vontade e você vai lá e sinaliza essa vontade. Esse é o desejo espontâneo. Ele é muito mais comum em homens, inclusive. É muito mais comum o homem procurar, mas perceba que eu disse mais comum e não uma regra. Por quê? Porque a gente tem um outro tipo de desejo, que é o desejo responsivo, que é aquele grupo de homens que ele já não funciona procurando e sinalizando tão diretamente, mas é aquele grupo de homens que ele responde frente a estímulos, seja esse estímulo uma carícia, um toque, um beijo, um abraço, uma mordida, uma provocada, uma lingerie, aí a lista é extensa. Mas o fato é que existe aí uma certa provocação, ou seja, existe aí um certo estímulo. Quando eu falo provocação, dá uma conotação de que está na responsabilidade do outro provocar para que o homem tenha desejo. Não, mas é qualquer tipo de estímulo, seja esse estímulo externo ou seja esse estímulo interno. Débora, existe estímulo interno? Existe. Olha o nosso cabeção aqui pensando em sexo. Olha o nosso cabeção aqui fantasiando. E eu tô brincando para deixar o assunto um tanto quanto mais leve, mas a verdade é que quando a gente fantasia, quando a gente deixa a nossa mente fantasiar, naturalmente o desejo ele acaba sendo provocado. E uma das maneiras é que eu nem anotei, né? Porque você sabe que eu tenho uma colinha no meu vídeo, né? Mas eu nem anotei. Mas uma das maneiras de deixar a mente mais erótica, a mente mais estimulada para despertar o desejo, inclusive responsivo, é leitura de contos eróticos. Muita gente acha que conto erótico só serve para mulher. Não, contos eróticos ele também serve para homem. Então, se você gosta de ler, você gosta de uma boa leitura, eu indico aí livros eróticos para você, porque vai ajudar muito nessa resposta que é o desejo. Pois bem, essa é a primeira fase. Depois que o desejo ele é despertado, depois que o desejo, seja ele responsivo ou seja ele espontâneo, acontece, vem a segunda fase desse ciclo, que é a fase da excitação. Nessa fase é onde acontece, por exemplo, a ereção. Ou seja, frente ao desejo, frente aos estímulos, o prazer ele vai acontecendo e esse prazer que muita gente chama de tesão, muita gente chama de prazer, algo que está gostoso, é a fase da excitação. E o que é a excitação? É a resposta do corpo frente aos estímulos. É a resposta do corpo frente às provocações, frente a tudo que está acontecendo
acontecendo. Beijos, toques, carícias, palavras, o que ouve, o que fala, enfim. É o que a gente chama também de repertório sexual. E esse prazer, ao passo que ele vai aumentando, então pensa numa régua de prazer. Uma régua que vai de 0 a 10, por exemplo. 0 excitação. Essa régua ela está fria. Esse nível ele está frio. Mas ao passo que os estímulos eles vão acontecendo, que a gente brinca também de preliminares, que já é sexo, ao passo que isso vai acontecendo, essa régua ela vai aumentando a temperatura, ela vai subindo a temperatura. E o que é essa temperatura, Débora? É a temperatura de prazer, é a temperatura de excitação, até que o homem ele chega num platô, ou seja, no nível máximo de prazer. Quando o homem ele chega nesse nível máximo de prazer, aí ele entra na terceira fase do ciclo da resposta sexual. Perceba que nós estamos dentro de um ciclo. E agora, quando chega no ponto máximo de prazer, acontece o orgasmo. Aqui é a terceira fase do ciclo de resposta sexual, que é a fase orgástica. Praticamente 90% dos homens têm nessa fase o orgasmo e a ejaculação. Porém, é importante dizer que são elementos diferentes na nossa resposta sexual, ou melhor, na resposta sexual masculina. Orgasmo é uma sensação muito mais psíquica, uma sensação de prazer muito mais da mente. Já a ejaculação é um processo muito fisiológico, da expulsão do líquido seminal. Agora, é possível, aliás, muitos homens têm o que a gente chama de orgasmo seco. Inclusive, até existem exercícios para isso, mas é um tema para um outro vídeo. Então, você percebe que o orgasmo, ele acontece depois de um ponto máximo de excitação. E eu quero enfatizar muito isso, porque olha só, se o homem, ele não consegue chegar ao orgasmo, ele não consegue chegar ao ápice do prazer, o que é muito importante? Ele não olhar só no orgasmo, é importante ele olhar o nível de excitação. E se ele não tem excitação ao ponto de chegar ao orgasmo, é muito importante ele analisar o seu nível de desejo, tá? Então, a gente tem essas três fases. Débora, e a última fase? A última fase é o que a gente chama de período refratário, ou período de resolução, que é quando o nosso corpo descansa depois de um orgasmo. Então, vamos pensar como uma linha. Desejo. Depois do desejo, a régua sobe para a excitação. Depois da excitação, a régua sobe para o orgasmo. Depois do orgasmo, essa régua ela desce e volta ao seu estágio inicial. Por quê? O corpo ele se prepara para uma nova relação sexual. Débora, mas ele se prepara imediatamente? Ele se prepara daqui 10 minutos? Ele se prepara daqui meia hora? Depende de cada pessoa, depende de níveis hormonais, depende de cada idade, depende de uma série de fatores. Mas o fato é que depois dessas três fases, depois do orgasmo, depois da ejaculação, existe o período refratário. Geralmente aqui nessa fase, o pênis que estava ereto, ele fica flácido, e aí se o homem ele quer de novo ter um orgasmo, ele precisa entender que ele precisa voltar à primeira fase do ciclo de resposta sexual. É claro que dependendo de todos os estímulos e dependendo de como tudo isso aconteceu, o desejo ele já esteja aflorado e a excitação ela pode até ser mais rápida. Mas é muito importante entender aqui também que o tempo de resposta de recuperação do homem é muito maior que o tempo de resposta de recuperação de uma mulher. Então é interessante que você perceba e saiba que isso é completamente normal. O período de resolução, ele é um período de recuperação do nosso corpo. E aí depende muito de cada pessoa. Se uma pessoa ela gosta ali de ter, por exemplo, 2 na mesma noite, 3 na mesma noite, então ela vai ter que entender que ela precisa de um tempinho para se recuperar. Débora, olha, eu não quero e eu não gosto, eu nem tenho desejo para 2 na mesma noite. Tem problema? Não necessariamente é um problema. Se uma tá bem satisfatório para você, tranquilo. Até porque hoje a gente vive uma cobrança sexual de desempenho infinita, né? Como se tivesse dado 10 na mesma noite. A pergunta é para quê e por quê? Então tem que tomar cuidado aí para essas questões de cobrança, de insegurança. Débora, como é que eu sei, diante dessas fases, desejo, excitação, orgasmo e resolução, como é que eu sei que eu preciso de tratamento? Como é que eu sei que eu preciso de ajuda? Primeiro, se existe alguma insatisfação em uma dessas fases. Existe satisfação ou existe frustração? Quando você pensa na fase do desejo, o que você pensa sobre o desejo? Eu não tenho, eu tenho, mas é pouco e é difícil. Então liga uma anteninha aí. Quando você entra na fase da excitação, que é onde acontece a ereção, existe medo de perder a ereção, medo de não satisfazer a parceria, medo se vai durar muito tempo ou não. Você fica vigiando e monitorando o tempo todo o seu corpo, o seu pênis, você fica o tempo todo monitorando. Então, se existe esse medo, então é um sinal de que você precisa de ajuda. Eu até falo para os
meus pacientes e também para os meus alunos. Eu falo, olha, esse monitoramento ele já é um sinal de que existe uma preocupação muito mais acentuada do que o normal, de que precisa de tratamento. Então, se você, assistindo esse vídeo, percebe que você se percebe muito vigilante, está no monitoramento quase que 24 horas, opa, existe uma antena aí que precisa abordagem, precisa tratar, tá? E é claro que aqui abaixo desse vídeo tem todos os links para você conhecer todos os meus tratamentos, tá bom? Só você clicar aqui e você vai ter acesso a isso. E um outro parâmetro para saber se você precisa de ajuda ou não, tratamento ou não, é se existe alguma dor durante todo esse processo. Seja uma dor física, uma dor mesmo, né, na penetração, alguma coisa do tipo, ou uma dor psicológica e emocional, que tem muito a ver com ansiedade de desempenho, até o próprio medo. Então você precisa fazer essas perguntas. Existe insatisfação? Existe medo? Existe desconforto? Se existe, então é interessante analisar aí a qualidade da sua vida sexual. E quando eu me refiro à qualidade, não é uma qualidade de cobrança, de meu Deus, tem que ser o mega potente, não é nesse sentido, mas é no sentido de saúde sexual, de satisfação sexual, de qualidade, de ser uma vida sexual leve, feliz e prazerosa. E é claro que eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho e também me acompanhar nas redes sociais. Procure por Débora Martins, sexóloga, porque eu sou a sua sexóloga e sempre estarei aqui para te ajudar. Então inscreva-se em todas as minhas redes sociais, porque toda semana tem vídeo novo para homens, mulheres e também para relacionamentos. Um grande beijo para você e até o nosso próximo vídeo.